eu tenho por certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, tá? Eu quero chamar aqui a pastora Bárbara, que vai ministrar a palavra nesta noite. E eu sei que Deus tem uma palavra assim poderosa do coração dele para o coração dela, para alcançar os nossos corações, tá? Coloca a sua mão para cá, vamos orar pela pastora. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eis aqui a pastora Bárbara Bezerra. Toma ela em tuas mãos, Senhor, possa usá-la de conformidade com a tua vontade absoluta e soberana. Ao abrir e fechar a sua boca, coloca palavras na tua boca, Senhor, que ela venha diminuir e que tu possa crescer. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Amém. Boa noite. Boa noite. A graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 15, versículo 5. O tema da nossa mensagem de hoje é: Jesus é suficiente. Você pode repetir? Jesus é suficiente. Nós vamos ler um versículo só. É João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Senhor, em o nome de Jesus, estamos aqui para falar de Ti, Senhor, para ministrar a Tua palavra segundo a Tua vontade, soberana e absoluta. Vem falar conosco, Senhor, esta noite, através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. A expressão videira é uma referência a Jesus Cristo, que se comparou a uma videira. Preste bem atenção. Quando ele diz, eu sou a videira, fica bem claro que a videira não é a igreja. A videira não é um pregador particular, nem tampouco uma doutrina concreta. A videira verdadeira é Jesus, o único. A videira é Jesus. Somente Jesus Cristo é a videira verdadeira. A imagem utilizada por Jesus tem um significado especial. A videira era o símbolo de Israel como povo de Deus. Jesus se apresenta como a verdadeira videira cultivada pelo Pai. Começa no versículo 1 do capítulo 15 de João, quando ele diz que eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. A videira verdadeira refere-se ao verdadeiro Israel, como ele é a verdadeira igreja e o verdadeiro homem, mas expressamente ele é a fonte da vida. Ele quem? Jesus. E o meu pai, o agricultor, ou, em algumas versões, o lavrador. Refere-se a Deus Pai. O Pai, não simplesmente como lavrador, mas também como dono, assim, por direito. Então, Jesus e o Pai é um só. Eles dois estão unidos, unificados. Cristo não é simplesmente a raiz ou o tronco da videira, mas toda a planta, incluindo nele está o seu povo. O agricultor, ambos, Cristo e Deus Pai, ambos são proprietário e tratador. Jesus trabalha diretamente ligado e interligado ao Pai. Ele não faz nada sozinho. Tudo o que Jesus faz, ele faz com o Pai. Jesus não faz nada sem conexão com o Pai. A videira e as varas ou os ramos são distintas. Da videira vem a vida, da vara ou os ramos, como resultado, vem os frutos. Nós somos os ramos. Nós somos os ramos. A videira é Jesus. A nossa permanência em Cristo relaciona-nos com a fonte da vida. Quem é a fonte da vida? Jesus.
Sua habitação em nós produz um fornecimento constante de fruto. Muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Cortados de mim, nada podeis fazer. Isso logo me mostra que tenho que ter e manter uma ligação ininterrupta com Jesus. Uma relação ativa e constante com o Senhor. O que precisamos entender esta noite é que tudo o que recebemos de Deus provém exclusivamente de Cristo e a cruz. Por que a cruz? Sendo esse o caso, a cruz deve ser sempre o objetivo de nossa fé. A cruz deve ser sempre o objetivo principal de nossa fé. Então o Espírito Santo pode crescer seu fruto dentro de nossas vidas. Não se pode fazer de nenhuma outra forma, porque sem mim, o que Ele fez por nós na cruz, sem mim, Jesus, sem o sacrifício de Jesus, nós não estaríamos aqui. Nada podeis fazer. O crente deve ler, reler, refletir, lembrar, pensar sempre nessa frase várias vezes. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, quem? Então vamos dizer, sem Jesus, eu nada posso fazer. Então o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje é suficiente e bastante para Abraão. Deus era suficiente e bastante para Abraão. Deus chama Abraão para que deixe sua casa, sua terra, sua parentela, para seguir a uma terra de prosperidade e abundância, onde se estabelecerá como pai de uma grande nação. Aonde está escrito isso? Em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 9, é a hora que Deus chama Abraão. Vale ressaltar que apesar desse chamado, Sara, sua esposa, era estéril. Porém, Deus prometeu que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Eu quero parar aqui e falar com você sobre isso. Imagine Abraão sendo chamado pelo Senhor. Abraão foi um patriarca bíblico por volta de 1800 antes de Cristo. Ele recebeu a missão de chefiar os povos semitas, os hebreus, os israelitas ou judeus, e migrar para Canaã, terra dos cananeus, depois chamada Palestina, onde hoje se localiza o estado de Israel. Abraão, segundo a Bíblia, é originário da cidade de Ur, dos caldeus, no sul da Mesopotâmia. Era filho de Terá, descendentes de Sem, filho de Noé. Abraão casou-se com sua meia-irmã Sara, que depois veio se chamar Sarai. E quando Deus o chamou, começou uma longa jornada da Mesopotâmia até Harã, e mais tarde até Canaã e Egito. A história de Abraão está em Gênesis, dos capítulos 12 ao 25. Depois você dá uma olhadinha e reflete essa semana sobre Abraão, tá certo? Porque Abraão passou por inúmeros desafios. Passou por altos e baixos. Abraão foi chamado em um momento bem peculiar. Abraão foi escolhido por Deus. E o Senhor o chama para ir a um lugar que ele ainda vai mostrar. Mas Abraão tinha um pai rico, vivia bem e bem estabilizado. E quando Deus o chama, que ele vai sair do meio da sua parentela, ele vai por fé. Ele vai porque crê na palavra de Deus. Ele sai do meio da parentela dele e vai para o lugar que ele não sabe onde é, não sabe como é que vai ser, mas o Senhor o comissionou. Isso começa logo nos chamando a atenção fortemente. Por quê? Porque é muito
ele estava dentro da vida dele, do habitat dele, com a família dele. Mas o Senhor o chama e ele obedece. Aí eu trago isso para a nossa vida, para a gente compreender melhor. Nós estamos dentro dos nossos lares, com as nossas famílias bem acomodadas, temos as nossas vidas particulares bem protegidos, estamos bem acomodados mesmo com a vida que temos. De repente acontece algo inusitável, nós ficamos perplexos. Só que aqui Abraão foi chamado por Deus e ele permite passar por tudo que Deus quer que ele passe. Deus chamou ele para parar tudo que estava e começar uma nova história. Só que ele não disse como é que seria, ele só fez a promessa que estaria com ele. Parar tudo o que estava fazendo. Muitas vezes eu vejo aqueles acidentes que acontecem, tsunami, terremotos, que acaba com toda a cidade, com todo o país, e eu fico pensando nessas pessoas que estão sofrendo porque estavam todas já acomodadas na sua vida, nas suas casas, tinha tudo bem definido, tudo direitinho, e eu fico me colocando no lugar dessas pessoas. Já pensou? Eu tenho tudo direitinho aqui, tem coisa que nem se mexe, mas já pensou, de repente acontece um desastre ecológico e acaba tudo? Como é que fica tudo? Você vai ter que recomeçar a vida do nada. Muitas das pessoas, elas vão para dentro de quartos, em abrigos, em escolas, não tem nem o que comer, e antes elas tinham a vida definida e bem estabilizada, com seus empregos, com suas famílias, bem acomodadas. Aí imagina Abraão, tinha tudo definido na cabeça dele, e Deus o chama para uma missão. Se Deus chamar você agora para uma missão, o que você vai fazer? Você vai dizer, eis-me aqui? Ainda tem mais, parece um absurdo. Farei de você uma grande nação. Como que o homem ia ser uma grande nação se a mulher não podia ter filhos? Se você não crê, não adianta. Não adianta você orar se você não crê. Você precisa crer na palavra, no que Deus diz para você. Vai acontecer, vai acontecer. Essa foi a diferença de Abraão. Abraão saiu do meio da parentela, saiu da comodidade da vida dele, saiu de tudo que ele estava fazendo e foi para um lugar que ele não conhecia. Ele começou a peregrinar. Peregrinou muitos anos. Se estabilizou em alguns lugares e quando pensava que ia ficar, o Senhor dizia, vai para esse, vai para aquele. Andar na dependência de Deus não é fácil. Não é fácil. Quem disser que é fácil é porque não anda na dependência de Deus. Porque você não sabe o que você vai fazer amanhã, porque Deus só vai te dizer amanhã. Deus não vai te dizer hoje não, porque Ele quer desenvolver em você uma confiança que você ainda não tem. Você está disposto a dar a sua vida por Jesus? Você está disposto a fazer a vontade dele, mesmo que a vontade dele não seja a sua? Você acha que a vontade de Abraão era sair do meio da terra dele e ir para um lugar que ele nem sabia? O que Abraão ia comer? Porque nós nos preocupamos com isso. Quando a gente vai dormir, a gente pensa o que vai fazer no almoço no outro dia. Ou então quando a gente acorda de manhã, a gente pensa, o que a gente vai almoçar hoje? Abraão ia caminhando, ia caminhando e Deus ia provendo. Abraão não passou só por isso. Abraão passou pela dificuldade da mulher não engravidar, pela incredulidade da esposa, porque ela não acreditava que ia engravidar. Mas Abraão cria. Aí quando ele tem o filho, Deus pede o filho a Abraão. Como é que pode? Mas Abraão não titubeava. Tudo que Deus pedia, ele dizia sim. Tudo que Deus mandava, ele fazia. Mesmo ele se despedaçando, porque eu tenho certeza, a minha alma, isso é um pensamento particular meu, que ele ficou atribulado, que ele ficou angustiado, mesmo ele sabendo o que podia acontecer depois. Mas não tem como você não se perturbar. Deus dizer, me dê o seu filho. E ele foi e deu o filho a ele. Ele deu. Não foi até o finalmente, porque Deus não quis.
Que Deus disse, agora eu te vejo e agora eu sei que tu crê em mim. Ele era capaz de tudo por Jesus. E nós cantamos esse louvor. Me lanço no fogo, eu não tenho medo. Se lança mesmo? Começa a passar as tribulações dentro de casa, começa a reclamar. Começa a faltar alguma coisa, começa a se queixar. Começa a brigar, começa a murmurar. Como é que me lança no fogo, eu não tenho medo? Jesus disse para mim que existem situações que nós não vamos deixar de passar por elas. Nós vamos ter que passar por elas. Assim como foi com Pedro. Deus não livrou Pedro de passar naquelas ondas bravias. Deus colocou Pedro sobre as águas. Ele não andou até o fim. Ele não andou até o fim porque ele não creu até o fim. Mas Jesus estava lá para pegar na mão dele e levantar ele. Mas ele teve coragem de pedir. Me chama para mim até aí. Você tem pedido ao Senhor? Senhor, me ajuda a caminhar diante desse problema. Me ajuda a me vencer. Jesus está querendo que você se vença. Que você creia nele. Que você veja o que você é incapaz de ver. E você fica buscando estabilidade. Fica buscando, eu quero que seja desse jeito. Eu quero dizer para você que assim como Deus disse para Abraão que não é do jeito dele, ele está dizendo para mim e para você que não é do nosso jeito. Você vai ter que caminhar sobre as águas. E quando tu estiver afundando, o Senhor vai pegar a tua mão e vai te levantar. Mas para você caminhar sobre as águas, você vai ter que andar com Deus. Porque sem Ele, você não consegue coisa alguma. Pode até parecer que consegue. Porque às vezes a gente consegue o paliativo. Mas é por poucas horas. Ou poucos dias, depois você volta à mesma coisa, porque sem ele não podemos fazer coisa alguma. Abraão passou por inúmeros desafios, altos e baixos, mas a sua fé nunca foi questionada. Ele creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Em Gênesis 15:6, as Escrituras falam que Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado por justiça. Está escrito, não é eu que estou parafraseando, está em Gênesis 15:6, mostrando para nós que a fé de Abraão foi genuína, e ele foi chamado de amigo de Deus. Ele não só teve fé, ele foi amigo de Deus. Agora abrem a sua Bíblia em Isaías capítulo 41, versículo 8. Eu quero que você leia esse texto porque olha como Deus é tremendo. A ação de Abraão, onde foi parar? O que Deus vai falar de Abraão? Porém tu, Israel, és meu servo, Jacó, a quem eu tenho escolhido, a semente de Abraão, meu amigo. Será que Jesus pode dizer de você hoje que você é amiga dele, que você é amigo dele? O que faz um amigo? Amigo ouve, amigo caminha, amigo conversa, amigo entende. Amigo é amigo. E Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Tudo isso só aconteceu porque Deus era suficiente para Abraão. Podia acontecer o que acontecesse, para Abraão, Deus era o bastante. Deus é o bastante para você? Segundo ponto. Com ele falo face a face. Êxodo capítulo 33, versículo 1, só a parte A. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém conversa com um amigo. Eu sou apaixonada pela história de Moisés. A história de Moisés está em Êxodo capítulo 33. Moisés, ele foi um descendente dos hebreus, que, obediente a Deus, teria libertado o seu povo do cativeiro no Egito e liderado uma longa peregrinação até a terra de Canaã. Toda a vida de Moisés, seus atos, seus feitos, suas leis, é relatada em 4 livros da Bíblia: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que somados ao Gênesis formam o Pentateuco. Moisés era filho de Joquebede e Anrão,
da tribo de Levi. Nasceu no Egito, na época que Faraó determinou que fossem executados os filhos dos hebreus. Moisés foi escondido por 3 meses, depois sua mãe o colocou em uma cesta de papiro e o escondeu entre os juncos, na margem do rio Nilo. A criança foi resgatada pela filha do faraó Ramsés II, que tomara banho no rio no momento que Moisés apareceu. Moisés foi criado e ensinado como os egípcios, porém Moisés tinha uma missão e no tempo certo iria ser conduzido a tal obra designada. Moisés, ele já chegou em um momento crucial, onde todas as crianças do sexo masculino eram assassinadas. Elas eram jogadas no rio Nilo para ser comidas pelos crocodilos. Porque Faraó assim designou que tinha que acontecer. Mas Deus protege Moisés. Durante 3 meses, sua mãe esconde ele. Como é que esconde um bebê? Como é que esconde um bebê quando ele começa a chorar? Ela conseguiu esconder durante 3 meses. Depois disso, o Senhor dá sabedoria a ela. Ela faz um cesto, coloca Moisés dentro do cesto, bota dentro do rio Nilo. O rio que estava matando as crianças foi o rio que Deus usou para salvar Moisés. Eu quero dizer para você esta noite que o que você acha que vai ser a sua perdição, que está sendo a sua derrota, vai ser a transformação da sua vida. Aquilo que está acontecendo na sua vida que você não tem controle, que está perturbando a sua alma, vai ser o que Jesus vai usar para tratar o teu caráter, para moldar a tua vida e te transformar na pessoa que Ele quer que você seja. O rio não foi o lugar de morte de Moisés. Muito pelo contrário. Para confundir todas as estatísticas naturais, quem vai pegar Moisés é a filha do faraó, que deu a ordem de matar todas as crianças hebreias do sexo masculino. Jesus confunde o homem. E ele vai ser criado dentro da casa do inimigo. Ele vai aprender todas as coisas que ele precisava aprender para saber como lidar com aquelas pessoas, com aquele homem. Porque lá na frente o projeto de Deus era usá-lo para libertar o seu povo. Moisés aprende tudo o que tem que aprender, vive tudo o que tem que viver, mas Moisés tinha dentro da alma uma inconformidade, porque ele era indefinido dentro daquele lugar. E Moisés sai de lá. Moisés olha outra pessoa que deixa tudo para trás. Moisés sai e vai descobrir o que é que Deus quer com ele no deserto. Moisés deixa tudo. Moisés deixa dinheiro, deixa posição, porque ele era como um príncipe do Egito. E vai viver o propósito de Deus. Eu não sei o que você está fazendo da sua vida hoje. Eu não sei onde você está instalado hoje, como pessoa, como profissional. Não sei. Mas eu sei que Deus está falando com você. Não vale a pena seguir o caminho que estamos seguindo se Jesus não estiver nesse negócio. Temos que abrir mão de tudo para seguir e obedecer a palavra de Deus. Porque só assim nós provamos que Ele é suficiente para nós. Só assim, verdadeiramente, Ele é suficiente. Nós dizemos que queremos uma vida diferente. Queremos uma vida estabilizada, queremos Jesus acima de tudo, mas barganhamos muitas vezes em estarmos na presença dEle. Não tem como eu desenvolver uma aliança com o Senhor, fidelidade com o Senhor, se eu não tiro o tempo sozinho com Ele, se eu não medito na palavra dia e noite. Meditar na palavra dia e noite não é eu ler a Bíblia toda hora não. É eu ler e ficar ruminando, ficar pensando, ficar meditando, ficar refletindo. Senhor, esse caminho é o que o Senhor quer que eu vá? É isso aqui que o Senhor quer que eu faça? Se o que está acontecendo não condiz com a palavra de Deus, não é o lugar que o Senhor quer que você esteja. Não é o que o Senhor quer que você faça.
Moisés entendeu isso, porque ele se sentia mal dentro do palácio. Ele podia muito bem não fazer nada, ficar ali e seguir o percurso da vida dele, ser mais um nessa terra. Mas não, Deus tinha um plano com Moisés, assim como tem um plano com a minha vida e com a sua. E Moisés sai daquele lugar, vai para o deserto, vai ter um encontro pessoal com Deus, mas tudo começou com os ensinamentos da mãe de Moisés. Porque Deus é tão perfeito que quem vai ser a mama de leite de Moisés é a sua própria mãe. O que nós estamos inculcando na cabeça dos nossos filhos quando eles são pequenos? É a palavra de Deus? É os ensinamentos de Deus? O que nós estamos ensinando? É mentira? É discussões? É reclamações? É disse-me disse? Ou é a palavra de Deus sendo preparada nos corações? Porque as crianças guardam tudo. As crianças é uma esponjazinha seca. Sabe aquela esponja que a gente lava os pratos? Que a gente compra no supermercado? Quando ela chega, onde você coloca ela, ela vai sugar tudo, porque ela vem bem sequinha. Assim é a mente dos nossos filhos. Moisés sentiu o que ele sentiu dentro do palácio de Faraó, porque a mãe dele inculcava, quando amamentava ele, quando cuidava dele, a palavra de Deus. Quantas vezes nós lemos a Bíblia para os nossos filhos? Nunca é tarde para a gente começar. Moisés, ele tinha uma fé que via o invisível e sabia que Deus era suficiente, capaz de fazer tudo aquilo que ele havia prometido. Ele sabia que Deus não os abandonaria, que Deus não os deixaria. Moisés tinha uma fé que o fazia crer que Deus cumpriria de forma extraordinária cada uma de suas promessas. Sabe por quê? Deus manda Moisés ir libertar o povo dele que estava no Egito, e quando ele manda ele diz que ele vai se encontrar no deserto com Arão. Não tinha celular não, viu, gente? Não tinha message, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, que a onda do momento é o WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada disso não. Foi Deus que disse: já mandei o teu irmão ir ao teu encontro. E eles se encontram no deserto, porque ele pede, que ele diz que ele é duro nas palavras. E ele vai com Arão. E quando chega, o Senhor ainda dá uma ordem, e o Senhor diz para ele que ele vai ter com Faraó, mas ele vai falar com Faraó, mas o coração de Faraó vai ser endurecido e ele ainda não vai fazer o que Deus está mandando ele fazer. Mas são 10 vezes que ele vai ter até Faraó. Ele tem coragem, ele tem fé. São 10 pragas e a última é a pior de todas. Mas ele vai diante de Faraó. Ele precisava ter vivido no palácio para saber como entrar lá dentro, como fazer o que tinha que fazer e sair vivo, porque senão ele tinha morrido. Ele tinha que ter tido um relacionamento com aquelas pessoas para poder ele sair vivo. Tudo fazia parte do plano de Deus. E nós duvidamos que ele está no controle de tudo. Nós falamos que está, mas quando as coisas acontecem do jeito que a gente não gosta, nós duvidamos. Ao invés de nós perguntarmos o que é que eu tenho que aprender com isso, o que é que eu preciso aprender com isso, onde eu estou precisando de ajuste, a gente diz: Senhor, isso aqui não está legal, isso não é justo. Quero dizer para você que é justo, porque Deus é justo. Deus é justo. Deus é tremendo, né? Deus é tremendo. É justo, porque Deus tem o controle da sua vida. Quando você entregou a vida a Ele e disse: Senhor, eu quero que o Senhor guie agora meus passos, que o Senhor ande comigo, que o Senhor viva comigo, faça comigo. Então o que está acontecendo contigo é propósito de Deus. Agora permita o tratamento, porque se você não permitir, vai ser que nem Faraó. Vai 10 vezes e ainda vai terminar morto. Mas Moisés não morreu. Moisés saía de lá, dizia: vai acontecer isso. Moisés saía, acontecia com o povo dele, mas o povo de Deus estava guardado. O Senhor guardava eles. O Senhor te guarda, o Senhor te protege.
Por que você tem medo? Aí, para acabar de completar, quando é na última praga que morre todos os primogênitos, que Faraó manda ele embora, com muita raiva, manda ele embora porque ele viu que o negócio era sério. Quando vai embora, que ele se arrepende, manda todo mundo atrás, Moisés está com muita gente. Vai muita gente com Moisés. Não é só um pinguinho de pessoas, não é só uma família, são milhares de pessoas que vão junto com Moisés, sobre a autoridade de Moisés. E Moisés chega num deserto de frente ao mar e pergunta para Deus o que ele vai fazer. E o Senhor manda ele tocar com o cajado no mar, e o povo vai passar a pé enxuto. Moisés dependia totalmente de Deus. Nós ouvimos isso, nós assistimos isso. Aquele povo ouviu, viveu, participou, mas ainda duvidava do poder de Deus. Não duvide do que Deus é capaz de fazer na sua vida. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai. Agora, se Ele não disse, fica na expectativa dos pés dele todos os dias, até você ouvir a resposta dele. Aí, conforme a orientação que ele te der, tu segue. Se ele não te disser nada, fica parado. Mas fica assim: eu estou aqui, eu estou aqui. Eu não desisto, eu não saio daqui até o Senhor disser o que eu tenho que fazer. Mas se ele disser levanta, tu levanta. Se ele disser se ajoelha, se ajoelha. Ah, mas eu vou agora cozinhar. Para o que tu está fazendo e vai se ajoelhar, porque às vezes o Senhor está te chamando naquela hora, porque tem alguém precisando da tua intercessão. E muitas vezes nós dizemos, vou já. Não, é para obedecer à voz de Deus, porque Deus te chama todo dia, Deus te chama toda hora. Aí sabe o que a gente faz? A gente recebe as bênçãos do Senhor, a gente recebe os presentes de Jesus, ficamos tão encantados com o que recebemos, que vamos viver a nossa vida. E esquecemos o principal. Senhor, foi tu que me deu. Obrigada, Jesus. Primeiro é o Senhor. Vamos aqui orar, família. Vamos aqui orar antes de comer, família. Essa comida que está na mesa foi o Senhor que deu. Ah, é o meu pai que trabalha, é a minha mãe que trabalha. Não, é o Deus que deu força ao seu pai, à sua mãe, para ter esse emprego e ganhar o dinheiro que a gente ganha. Porque se não for Deus, você não tem nada. Porque sem mim nada podeis fazer. Tudo que você ganha pode ser quem foi que lhe deu, de onde quer que seja, foi Deus quem te deu. A pessoa só foi obediente a Deus. Não importa onde ela esteja, quem ela seja e qual o clero dela, ela só vai obedecer à ordem de Deus. Porque tudo é por Ele, é através dele que acontece. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, para fazer o que Ele quer. Deus pega exatamente Moisés, leva para libertar um povo, a qual é o nosso povo, o povo de Deus. Você faz parte desse povo. E hoje nós precisamos estar lembrando do sacrifício de Jesus na cruz, de tudo que foi vivido por Moisés, de tudo que foi vivido por Abraão, para que a gente possa ter uma vida saudável com Jesus. Não pense que porque está tudo bem, vai permanecer tudo bem se não estivermos aos pés da cruz. Só permanece bem se nós continuarmos nele. Os frutos, ele vem através de Cristo, porque nós estamos arraigados nele. Quais são os frutos? É mansidão, é perseverança, é longanimidade. Como está a nossa vida? Como estão os nossos sentimentos? Como ouvimos domingo? Como está a sacolinha das nossas emoções? O que nós temos filtrado, o que nós temos feito com as coisas que acontecem com a gente inusitadas. Nós temos representado Jesus ou representado nós mesmos? Ou até mesmo o próprio diabo? Porque às vezes parece que nem somos pessoas, nem somos nós. Ah, pastor, é possível? É possível. Porque tem Deus, tem nós e tem o diabo. Às vezes somos nós mesmos, a ruindade que está dentro de nós. Apóstolo Paulo diz o quê? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Por quê? Porque não está levando cativo a Cristo e se permitindo ser quebrado. Não basta só a gente saber que precisa mudar. Nós temos que mudar.
É maravilhoso a gente ouvir uma pessoa dizendo que isso eu preciso de ajuste, eu preciso mudar isso, eu reconheço que eu preciso disso, que isso aqui é o que me incomoda. Não, não é o suficiente. O suficiente é aceitar o tratamento e dizer: eu não quero mais ser assim, eu não quero viver mais assim, eu quero me parecer com Jesus. Quando as pessoas olham para você, ela vê quem? Quando as pessoas olham para você, ela tem vontade de conhecer a igreja que você congrega? Ou elas dizem: eu nunca irei naquela igreja? Porque você é representante de Cristo. Quando Moisés saiu do Egito, não foi só os hebreus que foram com ele. Saiu um monte de egípcios que se converteram e foram com ele. Porque viram Deus em Moisés. Quem as pessoas estão vendo em você? Isso é ter uma fé que vê o invisível. Primeiro, recusa o que é aparente para viver o que é eterno. Vamos abrir Hebreus, capítulo 11, versículo 24 a 26, para vocês entenderem melhor. Uma fé que vê o invisível, primeiro, recusa o que é aparente para viver o que é eterno. Hebreus, capítulo 11, versículo 24 ao 26, está escrito: pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, do que por um período desfrutar o gozo do pecado, considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. Que coisa tremenda. Ele abandonou, né? Ele abandonou o palácio, a sua vida bem acomodada, e preferiu viver no deserto, levando um povo que muitas das vezes era ingrato, que era desobediente, que murmurava muito, que reclamava muito, mas ele seguiu ao que Deus tinha para a vida dele. Segundo, uma fé que vê o invisível, crê que a presença de Deus é suficiente. Êxodo, capítulo 33. Abra aí Êxodo, capítulo 33, por favor. 12 a 14. E disse Moisés ao Senhor: vê, tu me dizes, faz subir este povo, e não me deste a saber quem enviarás comigo. Mas disseste: conheço-te pelo nome, e tu encontraste graça aos meus olhos. Pois isso agora rogo-te, encontrei graça aos teus olhos. Mostra-me agora o teu caminho, para que eu te reconheça, para que eu encontre graça aos teus olhos. E considero que esta nação é o teu povo. Ele disse, ele Deus, minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Essa é a promessa que Deus dá para Moisés. E terceiro, uma fé que vê o invisível, vence obstáculos na direção e no poder de Deus. Hebreus 11, 29. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e os egípcios que o mesmo fizeram afogaram-se. Os inimigos foram atrás dele, mas todos eles foram afogados. No mesmo lugar que Moisés passou, que Deus libertou todo aquele povo, foi o mesmo lugar de morte para os que os perseguiam. Então por que você está preocupado com quem está te perseguindo? Por que você está atordoado com os levantes que se levantam contra você? Se Deus está contigo, não tenha medo. Pelo mesmo caminho que vem, a Bíblia diz que eles voltarão por 7. Então fica calmo, deixa Jesus fazer, deixa Ele fazer do jeito dele. Nós às vezes achamos que sabemos como resolver, mas nós não sabemos, Deus é quem sabe. Então aquieta teu coração, Jesus é quem nos justifica. Conclusão: a presença de Deus é o suficiente. A Bíblia diz em Josué, capítulo 1, versículo 9: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. É uma ordem de Deus. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar.
Josué andou com Deus, seguiu a Deus. Josué obedeceu a Deus. Josué entendia que a presença de Deus era suficiente para ele. Você entende que a presença de Deus é suficiente para você? Você entende que tudo que você vai fazer, você precisa da presença de Deus? Você precisa da direção do Espírito? Você precisa ser guiado por Ele? Se Ele estiver contigo, não tenha medo, mas se você não sentir a certeza, a convicção que Ele está, fica quieto, quieta e espera. E a Bíblia continua a nos mostrar que a presença de Deus é suficiente. Isaías 41:10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Essa é uma promessa. É uma promessa do próprio Deus para mim e para você. Por que temer então? Entrega-se totalmente a Ele, confia nele, dependa dele, viva para Ele, viva com Ele. Viva totalmente na dependência de Deus. Pare de fazer escolhas erradas, de fazer acordos errados com pessoas erradas e mediante as suas vontades. Depois reclama porque, como é que deu errado? Porque você fez do seu jeito, da sua maneira, com as pessoas que você queria. Deixa Jesus escolher, deixa Jesus dirigir, deixa Jesus fazer. Que a vida de vocês seja isenta de toda avareza. Contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira nenhuma deixarei você, nunca, jamais os abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Ou você acha que Deus é igual ao homem? Ou você acha que Deus é igual a mim e a você? Que logo quando se irrita porque alguma coisa saiu diferente do que você combinou, parece que você esqueceu de tudo o que era correto. E age do seu jeito, bota os pés pela mão, e se zanga e quebra acordo, quebra fala, muda tudo. Deus não é assim. Deus é fiel. Deus é paciente, Deus é longânimo. Deus não nos abandona. Nós às vezes abandonamos. Nós achamos que não vale mais a pena. Nós paramos no meio do caminho. Quantos sonhos você tem que você nem lembra mais? Ou quantas coisas que vocês começaram e não continuaram? Quantas coisas que estão no meio do caminho para continuar e pararam? Jesus não esqueceu. Quando tu menos esperar, Ele vai te dizer: vem cá, ó, isso aqui tu me pediu, então vamos continuar essa história aqui. Eu não me esqueci do que você pediu. É isso que Jesus diz para mim e para você. Ele não te isola, Ele não desiste de você, nem que você erre, Ele não desiste de você. Ele continua com a longanimidade, com a perseverança, com o cuidado, com o amor. Ele estende a sua mão para você e diz assim: levanta-te, eu estou aqui. Quantas vezes o justo cair, a Bíblia diz que Deus o levantará. Mas Ele não quer que você viva caindo, Ele quer que você permaneça em pé. Mas para você não cair, você tem que estar arraigado nele. Porque se você não estiver arraigado nele, você cai. Não existe bom, porque a Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Então ele só pensa. Então não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. Nós temos que ser vigilantes e estarmos dependentes realmente de Cristo. Amar Ele acima de todas as coisas. Louvar um hino desse e viver Ele. Adorar a Deus com as palavras que nós adoramos e quando chegar em casa não parecer que somos ímpios. Amar as pessoas da casa como a gente ama na igreja. É muito fácil vocês chegarem aqui e amar todo mundo, abraçar todo mundo. Você está sendo cordial com todo mundo? Você está tratando as pessoas como você gostaria de ser tratado? Jesus te trata com tanto amor. Jesus cuida tanto de você. Jesus te perdoa tantas vezes e nós nos sentimos no direito de não perdoar alguém porque errou. E quantas vezes você errou contra alguém e foi perdoado? Jesus diz assim, ó: dos teus pecados eu não me lembro mais. Então por que a gente fica lembrando coisas ruins?
A gente faz até anotações e guardamos como se fosse um marco que precisa ser lembrado, que às vezes precisamos passear por lá. Apaga isso da sua vida, porque isso é atraso. A hora agora é de avançar. O que é que você quer? Você quer ir para o céu? Então viva como quem quer ir para o céu. Pare de dizer que quer ir para o céu e viver como se não quisesse ir. Como é que você vai para o céu se você não quer nem conversar com ele na terra? Só quer ir para o culto. Se você não quer nem ler a Bíblia para conhecer mais sobre ele, o que você vai fazer no céu? Não existe um lugar melhor para estarmos do que na presença de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles estavam na fornalha de fogo, obrigado, na fornalha de fogo, mas ele sabia que a presença de Deus estava lá. Então eles estavam lá satisfeitos. Por quê? Porque Deus estava com ele. Você não está na fornalha de fogo. Você não está dentro da cova dos leões. Aonde você está é aonde Deus quer que você esteja, para você produzir vida, para você produzir caminhos que levem à vida, para você povoar o céu. Viva como cristão. Deus não é igual a nós. Deus, ele sempre está disposto a nos ajudar, a nos abençoar e a nos redirecionar. Ele, o próprio Deus, volta a afirmar a mim e a você. Abra agora a sua Bíblia em Deuteronômio 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com você. Ele não os deixará, nem os abandonará. Fixe na videira verdadeira, se una a Cristo, permita Ele estar unido a ti. Mas lembre-se, você precisa estar unido a Ele. Não só Ele a ti, tu precisa estar unido com Ele. Tu precisa caminhar com Ele. Tu precisa estar com Ele. Sem Ele, nada podereis fazer. Jesus é suficiente. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.